Seja bem-vindo a mais uma aula e agora a gente vai abordar a histologia, especificamente hoje o tecido epitelial. Os tecidos são agrupamentos de células que nem sempre vão ter a mesma forma ou a mesma função, mas estão agrupados para desempenhar como tecido uma mesma função, complementando-se nas suas atividades e nas suas tarefas, digamos assim. Bom, então o tecido epitelial, ele é um tecido que tem como característica ser formado por células justapostas. O que significa dizer isso? São células muito próximas, muito ligadinhas umas nas outras, como a gente vai ver também. Existem até estruturas especiais para aumentar essa capacidade de adesão entre as células. Então são células justapostas, grava aí esse nome. É um tecido também que ele é avascular, ele não tem vaso sanguíneo. Você pode se perguntar assim, mas João Paulo, como é que então esse tecido vai se nutrir? Porque se ele é um tecido vivo, ele vai precisar de oxigênio, de nutrientes. É isso que a gente vai ver também ao longo dessa aula, mas eu te adianto logo que a nutrição é feita pelo tecido que está abaixo dele, ou seja, pelo tecido conjuntivo subjacente, ou seja, que está abaixo desse tecido epitelial. Ok? E como essas células são justapostas, quase que uma coisa que é característica derivada da outra, não existe muita substância entre as células. Substância intercelular praticamente não tem entre as células desse tecido aqui. Então ele vai ter pouca ou nenhuma substância intercelular. Outro detalhe importante acerca do tecido epitelial é que ele é originado dos 3 folhetos embrionários: ectoderme, da mesoderme e da endoderme, tá? Então esse tecido tem como característica ser formado parte dele por cada folheto embrionário, cada tecido embrionário aqui que a gente já conhece como ectoderma, mesoderma e endoderma, ok? Quanto à classificação, existem basicamente 2 tipos de tecidos epiteliais. Quais são eles? Existe o chamado tecido epitelial de revestimento, que vai proteger, vai revestir, no caso, estruturas externas ou também cavidades, estruturas internas, ok? E esse é o chamado tecido epitelial de revestimento. E também o tecido epitelial glandular. Mas aí eu quero que você entenda que o tecido de revestimento ele está classificado também quanto ao número de camadas, ou seja, existe o tecido epitelial de revestimento simples, quando o tecido só tem uma camada de célula, ok? Existe o tecido epitelial também estratificado, onde ele vai ter mais de uma camada de célula, várias camadas, tá? E existe o chamado pseudoestratificado, tá? Ah, mas eu tenho que correr para anotar. Calma que eu vou especificar tudo isso, vou mostrar também aqui nessa aula algumas imagens, vai ser bem dinâmico aqui para a gente. Então, existe, vamos lá, mais uma vez, simples, uma só camada, estratificado, várias camadas, e o tecido epitelial pseudoestratificado, que é aquele que vai ter apenas uma camada, mas se você olhar para ele, faz uma confusão, porque ele aparenta ter mais de uma, daí o nome pseudoestratificado, ok? E há uma classificação também quanto ao formato das células, que pode ser pavimentosa, um formato achatado das células, achatadinho assim, pode ser cúbica, ele tem um formato, o próprio nome está dizendo cúbica, tá? E pode ser prismática, quando a célula já é mais comprida, já em formato de prisma, tá? Uma célula mais alongada. E a gente vai ver tudo isso também. E existe também, como eu acabei de falar, o tecido epitelial glandular, que é aquele que, obviamente, pelo próprio nome, como ele está dizendo, vai formar as glândulas, exatamente isso. E essas glândulas se classificam quanto ao tipo de secreção. Essas glândulas podem ser exócrinas, são aquelas que lançam o seu produto fora da corrente sanguínea, que pode ser numa superfície ou numa cavidade, como por exemplo, as glândulas salivares, À medida que você saliva, imagina quando o cara vem cortar aquela picanha assim, tá? Para quem está assistindo aula com fome é ótimo, não é o professor falar disso agora. Mas cortando aquela picanha, Aquela batatinha frita, boca cheia d'água já. Então, o que é que está em atividade aqui? As chamadas glândulas exócrinas, As glândulas sudoríparas, sebáceas e aí vai. As glândulas endócrinas são aquelas que vão produzir um material que vai ser jogado na corrente sanguínea, que é o caso das glândulas do nosso sistema endócrino, como por exemplo a tireoide, as paratireoides,
que vão jogar o seu produto na corrente sanguínea. E existe aquela glândula mista também, no caso o pâncreas, que tanto tem uma secreção endócrina, onde ele produz insulina e glucagon para regular a glicose do sangue, e também quando ele libera o chamado suco pancreático, que vai lá para o nosso intestino para fazer o processo de digestão. Mas agora eu quero especificar mais ainda com vocês, trazendo aqui mais detalhes acerca do tecido epitelial. Vamos comigo! Bom, então vamos começar aqui pelos epitélios de revestimento, como eu já dei uma introdução ali no quadro, e a gente vê o seguinte: esses epitélios são classificados de acordo, como eu falei aqui, no número de camada de células e também, obviamente, né, aqui o epitélio ele tem uma forma diferente. Então, na coluna da direita aqui, você observa exatamente que existe o epitélio pavimentoso estratificado, por exemplo, né, tem um formato pavimentoso e que são várias células. Dá o nome estratificado presente no esôfago. É só acompanhar na imagem aí, tá? O epitélio pavimentoso simples, né, que ele tem apenas uma camada, mas as células são achatadas, e você encontra nos pulmões, nos alvéolos pulmonares e também nos capilares sanguíneos. E aí abaixo você tem um epitélio prismático simples no nosso estômago, tá? As células são altas e, obviamente, tem apenas uma camada, por isso que é simples. Indo para a coluna da sua esquerda agora, lá em cima você tem um epitélio pseudoestratificado prismático. Olha que legal, né? Por que esse epitélio é chamado de pseudoestratificado? Se você prestar bem atenção, essas células elas vão apresentar mais de um núcleo em posições diferentes. Porém, não significa dizer que são duas, ou três ou mais camadas de célula. É a mesma camada, né? Uma só camada, perdão, de células, mas os núcleos estão em posições diferentes. Então isso aí confunde, a pessoa acaba pensando que ele é estratificado e ele é simples. Por isso que o nome dele é pseudoestratificado. E ainda tem alguns cílios, né, que servem para a filtração das partículas que entram aí no nosso tecido, no nosso sistema respiratório. Bom, o epitélio cúbico simples, você vai encontrar, por exemplo, nos túbulos renais, né, onde as células têm esse formato cúbico, mas apenas uma camada, e também na uretra, o epitélio prismático, formato da célula prismática, né, e estratificado. Tá? Então essa é a classificação que a gente viu, só que na forma de imagens agora e mostrando exemplos no nosso corpo. Então, simples, epitélio simples é aquele que só tem uma camada de células. Epitélio estratificado é aquele que tem mais de uma camada de células. E o epitélio pseudoestratificado, como eu falei agora há pouco, ele tem apenas uma camada, mas dá a ideia de que são várias camadas, tá? Como, por exemplo, no trato respiratório, ok? Quanto à forma, pavimentosa são as células achatadas, cúbico em células cúbicas, tá? O próprio nome está dizendo, e prismático são as células alongadas, altas e normalmente cilíndricas, ok? Muito bem. Aí aqui a gente dá uma pausa, porque eu já dei os exemplos. Corta. E agora vai. Bom, e também nós temos essas células do epitélio, elas têm especializações, né? A primeira delas são as microvilosidades, são essas vilosidades aí que a gente observa, que a gente entende, né? Que estão, por exemplo, no nosso epitélio do intestino, que servem para aumentar a superfície de absorção, né? Então, aí nas células, você observa as vilosidades grandes, nessa figura da esquerda, essa figurazinha da esquerda vermelha, né? São as vilosidades do intestino, mas aí mostram um aumento de uma parte desse tecido, onde você visualiza as células, e as células têm as microvilosidades. Então, a função qual é? Aumentar a superfície de absorção, ok? Bom, existem também outras especializações, como você pode ver aqui, na parte superficial, você acabou de ver as microvilosidades, que a gente já sabe que aumenta a superfície de absorção. Massa, entendi, né? Mas na lateral das células aqui, existem outras estruturas proteicas, por exemplo, como as zônulas de oclusão e zônula de adesão, que vão servir para aumentar essa fixação entre as células, para que elas não tenham afastamento, uma vez que é um tecido epitelial que tem que estar realmente as células bastante coesas, né? Tem também as junções comunicantes e as próprias pregas, né? As dobras, que a gente chama de interdigitações
aqui da membrana, além também de pontos proteicos que são chamados desmossomos, que ligam aqui uma célula na outra com bastante poder de fixação, ok? Então fica fácil da gente entender essas estruturas aí, ok? Assim como você vê exatamente aqui, ó, os hemidesmossomos. Eu queria lembrar isso aqui para vocês, tá? Gente, o epitélio, né, as células epiteliais estão ligadas, estão presas ao tecido conjuntivo por uma lâmina especial proteica, que é chamada lâmina basal. Então, se entre uma célula e outra nós temos aqui os desmossomos, nós também temos os chamados hemidesmossomos, que corresponde a mais ou menos a metade dessa estrutura completa do desmossomo, só que está ligado aqui à lâmina basal, tanto para o tecido ficar unido entre células, né, célula com célula, como também ele ficar unido aí à lâmina basal. Quando a gente vê também essa figura aqui, essa estrutura, aqui a pele, e a pele é formada pela epiderme e pela derme. Agora eu quero destrinchar isso daqui com você. Veja bem, aqui você vai observar, ó, que é a junção entre a epiderme, que é essa parte superior, e a derme aqui. Então você vai encontrar a lâmina basal, lembra disso aqui, né? Outra coisa que eu falei lá no começo, ainda no quadro negro, que aqui nós temos os vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos aqui estão nutrindo o tecido epitelial, mas eles estão na derme. Por isso que eu falei que o tecido epitelial é avascular, ok? Nós temos também aqui as glândulas sudoríparas aqui na derme, ó, cujo papel é produzir o suor e assim resfriar a nossa pele, ok? E temos também as glândulas sebáceas, aqui no 6 você vê. Só que essa glândula sebácea libera o produto dela aqui no canal do pelo. Isso aqui é um pelo, ó. Tá aqui a estrutura do pelo, né? E esse pelo da pele da gente também tem um papel protetor. Ele recebe esse produto da secreção sebácea, lubrifica o pelo e assim esse pelo não se quebra, não se perde, digamos assim, facilmente. Tá bom? Muito bem. Estou indo aqui para aquilo que é bem importante para a gente. Tá bom? Quero só lembrar o seguinte. Nessa camada mais interna, a camada mais básica aqui, ó, da epiderme, nós temos um epitélio ou extrato germinativo, tá? Que ele é aquele extrato que as células estão se multiplicando ativamente. Por quê? Porque o nosso tecido epitelial se multiplica rápido, nós perdemos células da nossa epiderme a todo instante. Se você fizer um arranhãozinho na pele, soltar assim, tem células aqui indo embora. Tá certo? Só que a parte mais alta do epitélio, que é essa parte aqui mais externa, ó, mais de cima, ela é queratinizada, é uma camada morta, é uma camada córnea. Essa camada, ela recebe muita queratina, tá? E por conta disso, essa camada é chamada de morta e essa área aqui é chamada camada queratinizada ou camada córnea, ok? E uma outra observação muito importante também, que nas camadas mais inferiores, lá próximo a essa região germinativa que eu falei, a gente vai ter os chamados melanócitos, né? Que são células especializadas em produzir a melanina, cuja função é proteger a nossa pele da radiação solar. Lembrando que as pessoas de pele negra têm mais melanina, né? As pessoas de pele branca têm menos melanina, exatamente. Agora, o número de melanócitos basicamente é o mesmo entre uma pele branca e uma pele negra. Vamos falar agora de epitélio glandular ou de secreção. Essa figura aqui mostra, naquela classificação que a gente falou, um epitélio se aprofundando aqui, as células se multiplicando aqui em direção à derme, tá? O tecido conjuntivo, e estão formando uma área glandular. Agora veja bem, se mantivesse um duto, tá? Para que o produto dessa secreção vá para a superfície dele, então isso aqui é chamado glândula exócrina. Tá? Toda glândula exócrina ela tem um duto, não esquece disso. E as glândulas endócrinas são aquelas que perdem esse duto, não tem duto aqui, ela foi formada, mas o duto depois desapareceu, e aí elas vão jogar o produto delas na corrente sanguínea, como você vê aqui os capilares ao redor da glândula, ok? E aí, como eu já falei lá no quadro também, glândulas exócrinas são aquelas que o seu produto ele vai ou para a superfície do corpo, ou então para cavidades, né, fora da corrente sanguínea. E a gente pode citar como exemplo as glândulas sebáceas, sudoríparas, mamárias e salivares. Já as glândulas endócrinas não, são aquelas glândulas que elas não têm esse duto, tá? E o seu produto de secreção se chama hormônio e esse material vai para a corrente sanguínea
como eu já falei aqui, como eu até citei o exemplo da tireoide. E as glândulas mistas, no caso, que é o pâncreas que a gente tem, eu já falei, expliquei na primeira parte também, né? Só você voltar o vídeo um pouquinho, ele vai ter tanto a sua porção endócrina como a sua porção exócrina, ok? E aqui você está vendo exatamente as glândulas, a pineal, a hipófise, a tireoide, as paratireoides, as suprarrenais, né? Os ovários nas mulheres, os testículos nos homens são glândulas endócrinas. O pâncreas é misto, tá? E essas aqui são as exócrinas, salivares, mamárias, sudoríparas, tá certo? E também as sebáceas. E para que a gente entenda, né? Mais uma coisa importante, veja bem, quanto ao tipo de secreção, existe aquela secreção chamada serosa, das glândulas, né, exócrinas, cuja secreção é fluida e rica em proteínas. A mucosa é aquela secreção espessa, rica em glicoproteínas, e a mista, que é um pouquinho das duas, tá bom? E só para encerrar aqui o nosso conteúdo, nós temos o seguinte: quanto ao modo de eliminação da secreção, nós temos as glândulas holócrinas, que são aquelas glândulas que acumulam a secreção de tal maneira que depois elas acabam morrendo e ela se mistura com o produto de secreção. Então a própria célula também já entra como produto de secreção. Existem só para dar um exemplo aqui, nós temos as glândulas sebáceas, tá, gente, que fazem isso. As sebáceas são holócrinas. As glândulas merócrinas são aquelas que o produto de secreção não tem nenhum pedaço da célula, nenhuma parte da célula, tá? Ela produz o produto de secreção e elimina. Então, no caso, nós temos aí as glândulas salivares e sudoríparas, ok? E por último, as células apócrinas são aquelas que perdem uma parte do seu citoplasma, uma parte da célula junto com o produto de secreção. Então ela perde uma partezinha. E aí, como exemplo, nós temos as chamadas glândulas mamárias, ok? Aula dada, espero que você tenha entendido tudo, que você fique agora super craque nesse assunto e você compartilhe esse vídeo, deixe teu comentário. É sempre muito importante a tua participação aqui no nosso canal, tá bem? Te vejo numa próxima aula.